Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Este é um momento devocional que eu gostaria de nomeá-lo e te convidar para participar dele. Este é o Deus e eu. Meu nome é Marcos Davi, eu estou aqui juntamente com vocês para a gente poder desenvolver uma série de estudos e aprendizados e ser alimentado pela palavra de Deus, que é o ponto final. Eu queria te convidar, a partir desse momento, para nós fazermos uma oração e apresentarmos esse momento ao Senhor. Pai fiel e verdadeiro, esta é a Tua palavra, na qual nós meditaremos e te pedimos ao Senhor, fala conosco poderosamente através da Tua palavra. Amém. E graças a Deus. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é uma tradução da Nova Almeida e atualizada. E este salmo ele fala comigo, Deus ele falou comigo em 4 pontos especiais: bem-aventurado, conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e roda dos escarnecedores. Eu te convido comigo agora a gente refletir a respeito de cada um desses pontos. O primeiro de todos é a pessoa de sorte, o camarada bem-aventurado. E o que quer dizer bem-aventurado? E o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado, em algumas vezes, que também é traduzido como feliz, como na nova Bíblia Viva, quase que não sai. Também na nova versão transformadora, o termo bem-aventurado ele é entendido como feliz. Bem-aventurado, no sentido teológico, ele é como aquele que desfruta das bênçãos divinas. No sentido teológico, ele é aquele que faz a vontade de Deus. Mas a psicologia ela traz um conceito, umas ideias bem assim ralas. Eu dei uma pesquisadinha bem tranquila e ela fala um pouquinho a respeito do estado de felicidade, né? Quais são os pontos que ela vai colocar aqui a respeito da felicidade? A felicidade ela tem basicamente 5 elementos: as emoções positivas, o engajamento, relacionamentos positivos, propósito de vida e conquista. Emoções positivas: gratidão e prazer, engajamento, comprometimento com o que a gente faz, aquele cara que gosta do que está fazendo. Relacionamentos positivos, bons amigos, propósito de vida, né, o objetivo, aquela pessoa que tem um plano ali traçado para a sua vida, está trabalhando para que ele dê certo, né, e conquista, aquele que alcança as coisas que formam. Só que eu analisando isso aqui, eu percebo que a palavra de Deus ela fala a respeito desses pontos. Ela traz para a gente versículos e verdades bíblicas para a gente em cima desses pontos. Como é que agora a gente vê esses versos aí. O primeiro verso: emoções positivas. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Não há alegria maior do que estar na presença do Senhor. Engajamento: Jesus Cristo falando, o que importa é fazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Relacionamento positivo: aquele que não ama seu irmão, este não ama a Deus. A gente só consegue amar a Deus de verdade se a gente tiver um relacionamento com os nossos irmãos. Aqui também entra aí aquela questão do perdão, de amarmos uns aos outros, perdoarmos a todos, de falar todo mundo a mesma coisa. Vamos lá, propósito de vida: aquele que perseverar até o fim. E conquista: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o tesouro que está guardado desde antes da fundação do mundo.
o Senhor, ele estabelece seus 5 pontos, os seus 5 elementos também correlatos. E se a gente for parar para analisar, a palavra de Deus ela é mais antiga do que os ditos modernos conceitos da psicologia, ou seja, antes de existir psicologia, o Deus, que é o Senhor de toda a ciência, o médico dos médicos, já tratava dos pontos do coração do homem para fazer um homem feliz. Mas a gente precisa se atentar a uma coisa. O salmista ele vai dar alguns passos para a bem-aventurança, para a gente ser essa pessoa de sorte. O primeiro passo é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. A gente precisa ter conhecimento disso. O que é isso? Muitas pessoas elas falam, às vezes ali no seu planejamento, no seu dia a dia, elas traçam planos e metas. E na falta da capacidade de tomar uma decisão, elas buscam conselhos. Elas buscam uma orientação para a sua vida. A palavra de Deus, ela vai nos orientar que nós busquemos a palavra de Deus. Mas aqui o salmista ele está dizendo que se a gente quer ser uma pessoa feliz, a gente não pode buscar fazer conselho com os ímpios. Deus ele vai dar algumas qualificações a respeito da sabedoria do homem. Primeiro ele cita: há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o seu fim é mau, é morte, é destruição. Há um outro verso que ele tem um contexto até diferente, mas ele se aplica aqui nesse entendimento, nesse devocional que nós estamos fazendo, que é: maldito o homem que confia no homem. O que é a sabedoria do homem? Quando a gente fala quando o escritor aos provérbios ele está ali falando maldito o homem que confia no homem, ele está expondo ao homem que ele tem autoconfiança elevada demais, né? Aquele que confia, aquele que tem guardado a sua esperança na sua sabedoria, no seu entendimento, no seu conhecimento científico. E Deus, ele ainda vai chegar lá no Novo Testamento e vai falar: olha, porque a loucura de Deus, isso aqui é Paulo, salvo engano, Paulo falando nos Coríntios, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Ou seja, quais são os pontos aqui? Se eu tenho que buscar algum conselho, com certeza não é com os homens, porque os homens são maus. E aí aqui há vários exemplos. Que exemplos são esses? Nós temos aqui o filho pródigo, que ele quis se apartar, né, da casa do pai e foi buscar viver como queria. Chegou lá, descobriu novas pessoas e perdeu tudo que tinha. Com certeza esse camarada ele ouviu conselhos que não agradavam a Deus. Nós temos aqui um outro exemplo que foi o filho de Salomão, Roboão. Quando ele recebeu do reinado, ele foi e tomou o conselho primeiro dos sábios e depois não gostou do que ouviu e foi tomar conselho dos seus amigos. E o resultado das suas escolhas foi que o reino de Israel ele foi dividido. E aí, depois do reino ter sido dividido, as duas tribos elas não quiseram seguir Roboão. Segundo ponto, aqueles que preferem ouvir conselhos dos profetas comprados. Isso aqui fala com a gente de Acabe, né? Porventura não há Deus em Israel para que se consulte a Baal? Isso aqui são textos bíblicos, passagens bíblicas que falam poderosamente conosco a respeito do risco, do perigo que é ir tomar conselhos que não sejam do Senhor. Então, se a gente quer ser bem-aventurado, se a gente quer ser feliz, a gente precisa ter isso em mente. Nós não podemos ter outra fonte de conselhos que não seja
o nosso Deus e a palavra do Senhor. Próximo ponto que esse versículo ele fala comigo é exatamente isso. O caminho dos pecadores. O que é o caminho dos pecadores? Ou quem são aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores? A gente tem aquele termo, né? Maria vai com as outras, eu vou fazer igual a fulano. A gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento, porque às vezes a gente, nas escolhas da vida, a gente vai tomando passos que são iguais às outras pessoas. A sociedade ali, ela vai se apoiar em homens de referência, em pessoas de referência, em conselheiros, jogadores, artistas, cantores. Mas a gente tem um modelo, e a palavra ela nos orienta que a gente tem um modelo, que o modelo é Cristo. A gente não deve viver para seguir caminhos de pecadores. E aí há alguns textos aqui. Êxodo 23, ele não se curve diante dos deuses dele, nem os adore, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedaçam suas colunas. Olha Deus falando aqui com Moisés para colocar lá. E anota aí, não é para fazer, nem seguir o costume, nem o conselho desses camaradas aí. O salmista no Salmo 106, verso 13, porém, esqueceram das obras de Deus e não se apresentaram pelos seus desígnios, entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos e puseram Deus à prova. E também o mesmo verso 35 do Salmo 106. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam seus costumes. E essas são atitudes que Deus ele reprova. Por quê? Se você quer ter um relacionamento verdadeiro com seu Deus, se você quer realmente buscar a vontade de Deus, você tem que estar ali sempre buscando seguir os seus passos, os seus caminhos, fazendo a vontade do Pai. 2 Coríntios, capítulo 6, no Novo Testamento, há uma ordenança. E aqui eu queria só fazer uma leitura, até porque a gente já falou demais, né? E o nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês que estão limitados em seu afeto por nós. Ora, com justa retribuição, falo a vocês como filhos e peço que vocês também abram seu coração a nós. E não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre luz e trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou a união existe entre crentes e descrentes? E que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo. E como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor disse, saiam do meio deles e separem-se deles e não toquem nas coisas escuras e eu os receberei. Serei o pai de vocês, isso Deus falando, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Se a gente reparar no slide anterior que ele fala a respeito do amor, do cuidado pastoral, olha como Paulo está tratando os irmãos de Coríntios. Eu tenho um amor por vocês tão grande que eu estou tratando vocês como filho. E essa orientação é para o bem de vocês. Não sigam o conselho dos ímpios. E, por favor, me amem, mas entendam a necessidade deste conselho. Se vocês querem seguir fazendo a vontade de Deus, ou se vocês querem serem chamados povo de Deus, nação escolhida, saiam, se separem das nações, dos povos e dos costumes estranhos. Próximo ponto, a roda dos escarnecedores.
O que é essa roda de escarnecedor? Escarnecer é um verbo. Tratar ou considerar alguém ou algo com escárnio ou com zombaria. Troçar de. Isso aqui é o significado que a gente pesquisa no Google, né, da palavra escarnecer. E os seus próprios amigos o escarneceram. A palavra escarnecer, ou a roda dos escarnecedores, ela fala comigo a respeito de um desejo no coração em comemorar ou celebrar aquilo que faz oposição a Deus. Então, aqueles homens e aquelas mulheres que eles se levantam para fazer oposição às obras do Senhor, aos mandamentos do Senhor, à palavra do Senhor. Isso é um contexto tão atual nos nossos dias que, de certa forma, a gente fica... é tão fácil de a gente notar, né? Mas existem aqui algumas passagens. Salmos 52 e Salmos 53. Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama os planos de destruição. Olha como é o coração deste homem. Ela é como uma navalha afiada que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentira a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras. Ó língua fraudulenta, também Deus o destruirá para sempre. E ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Agora, me diga, como nós que somos crentes em Cristo, podemos nos colocar à roda daqueles que estão desejando fazer o mal, aqueles que fazem oposição a Deus. Olha quantas características nós temos. Vamos ver aqui o Salmo 53. E diz o insensato em seu coração: não há Deus. Que tristeza de alma é essa? Viver a ponto de, no mundo criado por Deus, feito por Deus, da vida que Deus deu, e aí ele usa a inteligência que Deus deu para dizer: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. Como pode a gente tentar pleitear, viver a roda desses que escarnecem a palavra do Senhor? Desses que estão fazendo força, é um termo que eu tenho gostado muito, o Espírito Santo tem falado muito no meu coração. A sociedade atual ela tem feito força para se opor a Deus, de vontade, de coração pronto. Eu quero, eu vou, porque agora é a minha vez e eu não quero mais saber de Deus. É o que a sociedade tem pregado, eles não querem mais a Deus, eles não desejam mais a Deus. E nós, como crentes, devemos nos atentar. Devemos nos colocar na posição de vasos e entendermos aonde é o nosso lugar. E quando Deus ele nos convida para a separação, é desejo do Pai que nós estejamos uma vida abençoada ou bem-aventurada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Te aguardo aqui e te espero para a próxima oportunidade. Valeu! Tchau!